Então, olha que delícia essa jornada do Lucas, né? Mais ou menos foi uma jornada dessa, sem nenhum jeito de você escapar. Vivi só 3 meses no Brasil, meu pai estava doente, e nesses 3 meses eu nunca tinha parado com a realidade da autismo no Brasil, até porque eu estava no mestrado lá, e a minha vida era lá, não linkava isso, só linkava o Brasil agora em fogo, festa, e via corrigir, né? E aí tive essa oportunidade de participar de uma conferência. Eu fui convidada assim um dia, encontrei uma amiga que era psicóloga, me encontrou, tá fazendo o quê? Eu trabalho com autismo nos Estados Unidos. Ela, eu tenho que dar uma palestra. Quando eu cheguei, eu me confronto com um comportamental que nem era comportamental, era um achismo. Então, os métodos do Brasil era o achismo. E nesse achismo, estava lá Helena, Roberta Galinha, sendo também, né, achando que estava um trabalho que era um método, que era dessa mulher do Rio de Janeiro, que ela dizia que era ABA. E como eu tinha trabalhado ABA, todo mundo tem uma base ABA da vida, né? Eu dizia, isso aqui não é ABA não, isso aqui é alguma coisa, vamos descobrir. Talvez a mistura disso tudo, né? E a gente... E nessa palestra, eu comecei a conhecer... Não, aí eu conheci Lincoln com a Helena, pessoal do Rio de Janeiro, e aí depois eu fui para Aracaju, conheci Juliana Maia, e falei, gente, eu tô cheio de amigos no Brasil, vou trabalhar lá, vou morar no Brasil, né? E aí a gente dá início a esse projeto maravilhoso, Liana, que a gente vai começar há 5 anos atrás, vamos fazer agora o túnel do tempo. Então, logicamente, nesse túnel do tempo, a gente vai ter que voltar para o LIP, né? Vamos voltar para o LIP. Isso aqui é o LIP, volta, eu bem novinha aí, 15 anos atrás. Esse projeto é um projeto maravilhoso, que eu trabalhei junto com o PET, que era um projeto de sensibilização, usava-se ainda essa palavra, né, de sensibilização, para crianças antes. Então, nesse projeto LIP, é um projeto criado pela Prefeitura de Santa Bárbara, na Califórnia, né, onde eu trabalhei. Eles recebiam essas crianças antes da inclusão escolar. E Patty McCord, que era a terapeuta da maioria das crianças desse projeto, foi o meu primeiro contato com ela, foi ser mentora desse LIP, levando a maioria da equipe do LIP para o processo da IEL, né? Para o ICDL, que na época era o ICDL. E eu, maravilhosamente, fui uma delas. Então, quando o Patty chega no projeto, que olha para a gente e fala, o que é isso? Fala isso, criança chorava, tudo desregulado, e o Patty começa, inclusive com o meu tom de voz, logicamente. Quem é essa aqui? Já é pior. E as crianças, o projeto era dividido em 3 grupos, crianças que tinham uma sala sensorial, eu não sabia dessa parte sensorial, e não fazia sentido, as teorias entravam, mas assim, era como se ela chegasse lá e fosse incorporar tudo. E quando eu tive a noção do modelo da IR, eu falei, gente, já que eu estou fazendo uma pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa em torno desse modelo. Eu quero fazer um vídeo sobre as famílias Spanish mexicanas que eu trabalhava. E queria, porque o material, não tinha muito material, essa é uma das nossas dificuldades. O material da IR é um material vasto, se vocês lerem todos os livros da Bruce Lee, vocês vão ver, né? Maravilhoso. Mas a gente não tem muito material traduzido. Então, a ideia é que quando eu chegava para minhas famílias, eu não tinha como dizer, ó, a gente vai fazer o DR porque não tinha o que fazer. Então, o que é que a gente fez? A gente criou um vídeo, eu criei, usando o dinheiro do mestrado, esse vídeo training. E, logicamente, eu tive que ler tudo. E aí foi a minha jornada no DR. Maravilhosa, e aí eu ganhei, junto com eu estava já nessa jornada do mestrado, eu ganhei essa sala, que era maravilhosa nesse projeto livre. Essas eram minhas crianças, eu trabalhava com uma... De vez em quando a speech, a fonoaudióloga entrava, ou entrava a TO, mas basicamente eles ficavam comigo por 3 horas, todos os dias. Era como se fosse uma escola, mas uma escola que uma escola agradável. A gente dividia as sessões dentro dessa sala e eles podiam ir para a mesa, uma hora eles iam para a mesa, depois eu fazia portar, ou eles pintavam, a gente ia andar do lado de fora. E a partir desse projeto, eu fazia um desenho motor, uma escolinha, como se a gente pensasse, mas com uma profissional inserida, né? Então, esse aqui é o meu resumo. Vamos ver um pouquinho da jornada. Então, essa era a hora
É porque aqui a gente inseriu os vídeos, aí tá no. Ok, what? Parou? Só tem que ficar familiarizado. Essa era a hora que a gente fazia as leituras. Então, o processo de alfabetização era diferente. Essas crianças não estavam inseridas na escola. Elas ficavam nesse projeto de 3 a 5 anos. Então, algumas evoluíam muito rápido para a inclusão social, outras não. Esses 4 que estão aí estão prontos para a escola regular. Então, quando essas crianças saíram desse projeto, a inclusão era sucesso 100%. Eu tinha introduzido de uma forma principalmente respeitando as diferenças individuais de cada um deles, a parte cognitiva, né? A parte cognitiva. Então, aqui era, por exemplo, eles estavam me explicando que eu ia escrever para eles. E a discussão da linguagem nesse grupo, a linguagem estava surgindo, então a gente fazia muito, a gente queria muito. Eu disse, mas vamos falar de quê? Eles estavam na fase ainda de Patrícia é a esposa do T-Rex. Aí eu escrever. Então cada um tinha que contar uma história, mas a ideia era eu escrever, porque a parte pior era da escrita. Eles não querem pegar no lápis, então a ideia do lápis eu passava. Quem pega no lápis sou eu, quem perde no jogo sou eu, quem é comida pelo T-Rex sou eu. Eles só se dão direito. Aí ficava muito legal essa partezinha. Eles estão na mesa? Não, porque se eu tivesse que colocar eles na mesa, eu tinha que ter alguma acomodação sensorial. Ou alguma coisa como uma meleca, como maisena, ou shake ram, alguma coisa. A mesa era, lembra, eles podiam ficar 5 minutos na mesa, para mim estava bom. Eu ia contando tanta base, 6 minutos hoje, sério, até chegar a 20 minutos que eu tenho para a escola, que ele precisa ficar na escola. Então eles eram monitorados, era um processo que eles tinham 2 anos para chegar. Quando eu cheguei no Brasil, isso logicamente não acontece. A influência dos médicos aqui é quando a criança não socializa, a gente insere ela no meio, na escola. E aí eu não socializo e você vai me inserir no rock and roll. Logicamente que não vai dar certo, né? Eles não pesquisam, não entram como detetive e falam por que ele não socializa. Não, ele fala, não inseriu. E aí a gente tem muito fracasso por aqui. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar um pouquinho. Eles já estão brincando. A little girl. Name is Patricia. Oh, it's a little girl named Patricia. Right. Judy? Once upon a time, there was a little girl named Patricia Rabbit. Then, she got swallowed by a whale. She got it by a whale. So the idea, I don't know if my English was not, they use the accent, they feel more comfortable. Faz inglês. Because fala inglês. Eu não sei se eles... Tá doida, tá bom? Nunca treinei pra passar mais para inglês. Eu não sei, era um líquido de vínculo afetivo muito dentro junto também. Mas eu sentia que talvez por eu não ser tão confortável, assim, o inglês era confortável, mas assim, eu dava mais chance deles se expressarem e eles me corrigiam muito. Uma vez eu falava assim, mas eu falava de propósito, assim, quando eu queria que ele falasse, né, eu falava uma palavra errada, meu vegetables, aí eu vegetables, aí ele, what? Ele não compreende, porque ela não sabe falar, gente, muito não sabe falar, eu gosto de comer vegetável, aí ele, vegetables. E aí a gente ia tendo esse tipo de engajamento. Eu estou falando isso porque a gente usava muito uma tabela, inclusive de Piaget, que eu falo muito para vocês no workshop, que é quando a criança está fechada, a criança lembra, quem já assistiu minhas palestras, vê, quando a criança brinca em cooperação, é que ela está pronta para o meio de socialização. Você vai ver o Jesus aqui, que é o pequenininho, que acaba, porque assim, uma criança não ficava no projeto, uma criança estava muito bem e saía para a outra. Que estava prescrito, geralmente tinha fracassado da escola, voltava para o projeto. Então Jesus entra nesse projeto, você vai ver, atrás ali já está Marcelo e Thomas brincando sozinhos. Eles não precisam de mim para nada.
Eles já estão brincando de board game, já estão brincando de jogos. Os dois estão ali criando o jogo e eu estou dando suporte ao que chegou. Que já conhece eles, mas a questão toda, Jesus ainda não brinca em cooperação. Ele brinca ainda com o brinquedo, ele brinca com o objeto. Ele não está fechado, como alguns em outras salas brincam com o seu corpo. Ele brinca em cooperação. Então, quando brinca em cooperação, vamos lá, vamos associar. Vamos, né? Eu estou dando suporte aqui a ele. Mas olhe o Beck, olha o Beck, vamos olhar os dois ali atrás. Deixa eu passar o Look how big now. Caramba, tá demais. Veja como vocês estão vendo aqui lá, os dois aqui, ficam muito bem. Então, quando essas crianças começam a socializar em dois, e eu coloco mais em 3, 4, 5, a inclusão estava perfeita. Então, a partir daí, eu senti uma necessidade, junto com o Pet, que eu começo a fazer o mentorship com ela, para essa sala, da gente entrar num processo de grupos de pais do CDPL. E como ela precisava de alguém que falasse espanhol, ela me contratou, que isso era um projeto separado do CDPL, e eu só atendi os mexicanos. Quando eu cheguei no CDPL, ela tinha, acho que 5 crianças. Lembra, como a gente fala, o DIR também tem uma jornada nos Estados Unidos difícil. O ABA é muito, eles pagam mais, é mais barato. Então a gente também atendia muitas crianças privadas, como aqui. A gente quer saúde pública. A gente está aqui porque a gente quer saúde pública. A gente quer isso para todo mundo. Por isso que estamos juntos nesse dia do aniversário, numa praia. Né? Nem em Nova York. Vamos mudar isso. Então, dentro disso, lá no CDPL, a gente conseguiu que o Calvin pagasse essas famílias externas como terapia e foi maravilhoso. A gente conseguiu ter um avanço assim de um ano, 2 anos, a gente chegar a ter 50 famílias externas. Que era maravilhoso ter essa multiculturalidade, essa multicultural dentro do CDPL, já que quem eram atendidos eram mais as famílias americanas. Deixa eu passar. Acho que alguém fica passando. Sim, aí nessa necessidade, acho que todo mundo já viu esse vídeo. Todo mundo já viu. Quem já viu esse vídeo? Ó, a maioria. Todo mundo que foi na minha palestra viu esse vídeo. Esse vídeo é muito legal, eram os grupos que a gente criou no sábado no CDPL. E as crianças continuavam tendo terapias individuais, mas eram inseridas em grupo. E eu, logicamente, eu tinha quase todos os grupos externos, né? E aí eu criei um grupo de pais. A gente focalizava muito ele, e comecei a dizer, gente, trabalhar com os pais é maravilhoso, eles nunca faltam. Eles não faltam. Né? Geralmente, como a prefeitura pagava, você às vezes a mãe não vinha, não aparecia, você encontrava ela na Rose, no Cosco, aí no Cosco encontrava Durinho. Aí ela, então assim, você fazendo, cadê o trabalho, Peter? Eu sentia essa falta, diferente daqui que sai do bolso, né? Então assim, era meio que não saía do bolso. E esse grupo de pais foi um grupo que deu muito sucesso lá. Logicamente que meu background é educação, então eu vou estruturar sempre, não tem como, né? Porque eu estou sempre querendo linguagem contextualizada, mas a gente pode fazer de uma forma bem legal. Essa aí é só para mostrar o projeto do CDPL, desses pais, que mais para elas que não conheciam. É um grupinho de 4 crianças. O Rodrigo vai cair, né, a gente já viu, mas eles têm uma musiquinha no fundo e eles têm que seguir a musiquinha. E os pais acompanham. Você vai ver o pai que está engajado, o pai que fala que coisa chata vir esse sábado para isso, que eles estão se conhecendo também. Depois que eles ficam fortes, esse é um dos grupos que até hoje tem lá, e é um grupo muito forte, ele já tem quantos anos? Esse grupo deve ter 6 ou 7 anos com o Beck lá, que é a última vez que eu fui para Santa Bárbara, eu me encontrei, né? Só que, por exemplo, as crianças saíram desenvolvendo. Então, por exemplo, o Alex, que é esse aqui, ele está num grupo mais avançado, um grupo mais de ciências. Eles eram pequenininhos, né? Então, a ideia era eles esperarem a música, identificar o som, né? Eles já sabiam. E os pais não tem como fazer. Você vai trabalhar grupo,
Se você deixa os pais num canto, ser uma participação sensoromotora, eles começam a usar o celular. Então você tem que ter uma atividade que faça o pai mover. Aí, bora pai, puxa aqui. Então, eu sempre tenho que ter alguma coisa que eu faço ele pegar. Olha aqui, pega comigo, vamos limpar. Ou eles não vão fazer nada. Então, eu aprendo muito quando eu uso a praxis. Então, se eu estou movendo, eu aprendo. Mas eu fico olhando muito, eu não aguento. Então, tirando do meu perfil sensorial, a gente desenhou isso para os pais. Nem que seja uma câmera, você deve ele filmar. Mas se ele não fizer nada, ele vai achar um saco. Porque ele fica olhando, principalmente se você está engajando. Isso não precisa ser em grupo, pode ser no engajamento individual mesmo com a criança, porque às vezes muitas mães nem aguentam. Vamos ver. E você, por exemplo, eu trazia muito simbólico. Eu botava esse tapete, eles não podiam pisar no tapete, porque o tapete era o oceano. E aí eu dizia, se pisar no tapete, é comido pelo shark, é comido pelo tubarão. E aí falava para os pais também, porque senão o pai pisa no tapete. Né? Então você tem que dizer a ideia aos pais, vamos fazer isso, a brincadeira é essa, vamos trazer simbólico. E o livro depois tinha tudo a ver, então traz o livro do tubarão, é tudo um link, gente, que você vai fazendo nesse projeto. Summer Camp, eu venho para o Brasil e tenho a necessidade, é lógico que o meu Summer Camp não é igual ao Summer Camp de Rosemary White, mesmo eu já conhecendo a Rosemary White, falei, não, eu acho que eu vou querer mais outra coisa. Né? Não que eu não vou embora, eu acho lindo, mas eu não sei se eu aguentaria mesmo, né? Assim, só engajamento. Eu queria, até porque a proposta da minha área de background. E o que eu senti é que eu queria criar um projeto. Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha todo esse povo que eu conheci, ficavam todos fragmentados. Nem que se a gente se encontrasse online, não dava. Então eu queria um treino, que a gente conseguisse reunir todo mundo no projeto em 3 semanas e ficasse junto com os brasileiros para dar suporte nesse tempo em que eu construí o DIR. Era o primeiro ano, né, gente? As pessoas, a Helena era novinha, 5 anos atrás, então todo mundo muito entusiasmado, mas assim. Né? Mas a gente precisava ficar junto. E só que tinha um fator, ninguém tinha dinheiro. Todo mundo tinha muita boa vontade, adorava o DIR, mas ninguém tinha dinheiro. E aí eu fui atender algumas famílias em Recife, a partir das palestras, eu só me conheceram, elas eu quero que atenda, e elas passaram para os pacientes, eu fui trabalhar com elas, e elas aí, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui vamos fazer desse jeito. E a gente chegou à conclusão, eu e Juliana Maia, em Recife, que iríamos fazer 15, a gente conseguiu 15 crianças, foi 15 crianças. Os pais saíram de pé. E a gente tinha, aliás, todo ano, muitas vezes tem muito mais profissionais do que crianças. Às vezes eu tenho 30 profissionais lá que querem DIR e só tenho 2 crianças, né? Vamos matar a criança, né? Então, a gente precisa das crianças, né? Não tem como. Geralmente, agora não, porque a gente tem 5 anos de colônia, esse é o 5º ano da colônia em janeiro. Então, ela ficou forte. Hoje a gente já vem crianças do Brasil inteiro para Recife e a gente construiu outras colônias, como a de Salvador. Né, a gente expandiu, as pessoas não precisam mais migrar. Meu público é Recife, João Pessoa, Maceió, o público de São Paulo, é de São Paulo que a gente precisa ir para lá, porque é difícil para esses pais. Como eu ia defender o meu C3 no SPL, eu usei o meu projeto de colônia, gente, então no papel, só eu sabia do modelo, logicamente, ninguém tinha ido lá, então eu tinha a responsabilidade de treino do que a gente queria fazer. Como é que eu ia alcançar todas essas áreas? A área motora, as áreas de linguagem, se eu não tinha uma fono para me dar o help, se eu não tinha uma física para me ajudar, né? Eu não podia trazer Brooke para cá, ou Rosemary. Então eu tinha que desenhar
usando o modelo DIR, salas que a gente pudesse trabalhar a linguagem com Juliana Fono, validando as diferenças individuais, o R, né, usando esse mapa do DIR. E aí a gente se juntou e entramos no a primeira colônia de férias, que foi em Recife, com uma equipe que não estava, a Helena foi para a segunda só, mas que está aqui, que é Isabel, Liana Junqueira, Juliana Maia, Andréa. A gente teve o suporte de 6 profissionais. E as e o resto que eu para ser treinada, né? Então eu dividi as três salas. A criança passava 3 horas, que são os projetos, e passava 45 minutos de estímulo em cada sala, estímulos positivos. E aí a gente também trabalhava a transição, né, que era uma grande coisa. Os grandes problemas das crianças aqui, elas tinham muita dificuldade na transição. Então os tângulos aconteciam muito nas transições. Então, mas aí a transição era muito legal com a gente. Eles gostavam de quando dançava. Então a criança que era muito bem na sala de linguagem, necessariamente ela não era na sala motora. Ou às vezes ela adorava se melecar toda, mas detestava correr. Então assim, nunca ela conseguia juntar todas essas 3 áreas neurológicas. Né? Ela não conseguia, esse link não dava. E era onde a gente começava a criar os relatórios e a ver onde a criança realmente precisava de ajuda para desenhar um plano de tratamento para os próximos meses, quando os pais iam embora. E com várias áreas. E a gente ficou 3 semanas trancado nesse lugar. Imagina, 18 profissionais de todas as áreas, dormindo e acordando juntos. O resultado foi enlouquecedor, né? Pra gente depois. A gente ficou assim uns 3 meses, ninguém falava com ninguém. Mas depois voltou a funcionar. Né? Foi difícil, no começo foi difícil. Bora ver um pouquinho. Vamos ver um pouquinho do treino. Vamos ver esse aqui. Sim, os profissionais chegaram uma semana antes e a gente fez vários treinos. Né? Como é que a gente ia trabalhar a mesa, como é que usava o Thomas. Aí depois eu saía, falei com Juliana, vamos lá, Juliana vai comigo. Depois o pessoal de físio, da parte motora, e aí na sala de tato. A gente não tinha dinheiro, então todo esse material que a gente ia trazer uma mala nos Estados Unidos era esse material que tinha. O único iPad era o meu. As crianças, qual era economicamente, as crianças com poder aquisitivo alto, e a colônia não tinha nem ar-condicionado. Então os pais assim, nossa, que calor, gente, faz parte do tratamento. Porque a gente não tinha dinheiro, pneu era a coisa mais comum, era pneu por qualquer lado. Arredondava de pneu, pinta pneu, colore pneu, tira o pneu. Era pneu, lycra, papelão, caixa, não tinha como. Era um iPad, que era o meu. Esse Thomas, que é uma briga, a sala de dividir o material. Pneu para motor, a física. O que é que eu vou fazer com tanto pneu? Várias coisas. Olha o pneu. Tudo era improvisado. Mas o resultado, tudo improvisado. Não tinha calor que você pensava que você ia morrer. A sala de carro do lado de fora, as crianças muita estímulo, elas ficavam. Sim, aí no final eu queria uma parte que a gente chamava de walk-in inside. Aí a gente conseguiu umas galinhas e uma cabra, fechou a cabra e a gente dizia, vamos lá alimentar a cabra. Aí o homem alugou essa cabra por 20 reais. Aí falaram, muito cara essa cabra. Não, vamos pegar outra coisa. Aí a gente chamava ela de Tom Zé. E as crianças, Tom Zé foi dormir. Não tem cabra, vamos pegar galinha agora. Aí a mãe disse, olha, eu tenho uma fazenda. A mãe disse, tem vaca, eu tenho que dar pra trazer a vaca, então. A gente aqui, né? E tinha não foi muito legal assim, a experiência. Mas o resultado dessa colônia, para as crianças, Cristiana é mãe, uma das crianças foi da colônia, uma que eu identifiquei a primeira. E, logicamente, que para sobreviver eu atendia de manhã, então a colônia era tarde, ela estava exausta, não tinha ninguém para limpar, todo mundo tinha que limpar a meleca, tudo tinha que ser limpo por nós. Era um lugar, primeira semana, difícil, segunda semana ninguém nem olhava pro outro assim, terceira semana ela dizendo que roubada! Que roubada! Mas não podiam voltar para casa, porque eu era de Minas, eu era do Rio de Janeiro, eu peguei as passagens, todo ninguém volta, só sai daqui. Teve
para ajudar e deu muita confusão. Deu muita. Primeiro ano, né? Imagina, a parte estrutural era loucura. E não tinha ninguém que fez, não tinha ninguém na parte administrativa. Porque todo mundo era terapeuta, ninguém sabia lidar com dinheiro ou com partes de computador, essas coisas. Então, os pais ficavam muito chateados, né? Tipo assim, uma mãe, a mãe que é claustrofobia, a brincadeira era todo mundo dentro desse circo. E a mãe, tem que ir! A mãe nunca mais voltou. Saí de lá, desregulada. Então, eu entendi assim, o que? Claustrofobia? Eu disse, não, gente, não é assim, não. Mas tem umas coisas assim, agora tem que ir. Vocês lembram o circo, que tem uma série de circuitos que ele fazia um buraquinho, que a gente, a criança adora, porque é lá, ela faz muito planejamento motor. Mas a mãe, para entrar naquele buraquinho, para ela sair, e ela ficou com muita raiva da gente. Teve 3 pessoas que realmente falaram que era um projeto de loucura. Nós éramos loucas. Aí tinha todo mundo era estudado, a gente passava a tarde estudando os níveis, tinha todas as tabelas, todos eram profissionais com especialização. Então, assim, tinha muita coisa, agora era muita responsabilidade, né, que a Juliana aceitou, até hoje. E vamos lá. Então, vamos passar devagarinho para inglês, porque essa foi a minha apresentação. Então, foram 17 crianças, entre 3 e 8. Primeiro, eu só trabalhava com crianças até 5 anos, dentro do meu projeto de com pet e os pequenininhos. A gente tinha... isso aí, deixa eu passar, porque a parte do... Não, tá demorando, né? Sim, vamos ver mais. Aí eles eram... Porque as cordinhas, eles tinham muita dificuldade não, a gente usava a cordinha, lembra que tudo era improvisado, né? Um trem. A cordinha que vocês estão vendo aí, mas é um trem. E eles iam felizes para a sala. Não era essa a ideia. Então eram divididos esses 3 grupos. Os peixinhos, que são os pneus que eu falei, pneu. As lycras, que é barato também. Os paredões. A gente tinha que inventar tudo. Isso era uma bola dentro, era uma brincadeira. Tudo era inventado, né? Era a sala de tábuas, que é onde eles faziam mais. Isso aqui a gente fez para a parte motora, para o recreio, né, para os intervalos. A sala de linguagem e os grãos. O que eles quisessem fazer do lado de fora, eles passavam por áreas, né? Mostrando assim, são 3 semanas de treino, né? Então a gente tem que ter muita coisa. O mar, Paulinho. Esses são os nossos dinossauros. A gente teve 80% das crianças que participaram da colônia deram base à abertura do CDI. Então eu abri o CDI, eu já tinha 15 crianças. Então assim, economicamente a gente só precisava da casa. Porque a gente levou todas as pneus para lá também e fez a mesma coisa. E já tinha equipe. Juliana se mudou para Recife, não sei quem veio. Já deu tudo, tá bom. Assim que era fácil, né? Depois ficou difícil. Algumas dessas crianças que vocês vão ver aí, que é o que a gente tem que pensar. Paulinho aqui tinha 8 anos. Hoje ele tem, não, ele tinha 6, agora ele tem 11, né? A gente tem essas crianças agora 5 anos. Então vocês vão ver vídeos, preste atenção em algumas crianças da parte motora, porque quando eu vou mostrar eles agora, 5 anos depois, vocês vão ver outras crianças, gente, o que a gente recebeu há 5 anos atrás. Então esse projeto não tinha como dar errado. O que tinha que dar é o terapeuta dizer, aqui no Brasil, eles fragmentam muito a criança, isso fiquei muito chocada no Brasil. O físico não tem nada a ver com a linguagem é como se o motor não tem a ver com a linguagem, assim, entende? É como se a criança fosse fragmentada em áreas e passou meia hora de estímulo. Isso não vai ter. Então, logicamente que a resposta dessas crianças para 30 horas, não, 15 horas semanais de estímulo foi demais, né? Eles deram um salto no mundo de engajamento, de tudo. E os pais disseram, não quero sair, eu quero ficar aí. Você não pode fechar isso não, eu quero essas crianças aí. E algumas crianças, os pequenininhos que não estavam inseridos na escola ainda, seria uma oportunidade ideal para que, quando a gente inserisse eles na escola do 5, realmente fosse sucesso, como foi o caso de Caio e de outros que a gente conseguiu. Esses já eram os grandinhos.
Circle Time. Vem para a sala de limpagem. Não, David. Vai tomar banho, sabe que deixa o tapete louco? Tá vendo esse peixe aqui na minha cabeça? Vocês estão vendo? O peixe, porque a gente estava trabalhando aí, under the water, a gente estava trabalhando no fundo do mar e usava muito, e a gente começava a pensar no fundo do mar, porque todo mundo fica abaixado, com a percepção. A primeira semana a gente bate muito um tema ligado à parte das diferenças individuais. Então esse tema da segunda semana era fundo do mar, então a gente tentava ficar muito no chão na terapia, né? No motor, muda um pouco a relação. Não. Que isso? São os pais, alguns pais mulheres. Peixinho dourado, peixinho dourado, Eles saíram dessa sala de linguagem, iam para a sala motora, pegar a cordinha, pegar o trem, iam para a sala motora. No motor eles ficavam naqueles pneus, né? Depois eles saíram do motor, ou terminando o tato, e iam para casa, né? Ah, não, ia ver a vaca. A cabra. A gente tem isso aqui, é como a pele na sala da dela. Aí tinha, logicamente, algumas acomodações, algumas crianças não conseguiam fazer, precisavam de mais acomodação sensorial. A Juliana, que está aqui, esse vídeo é maravilhoso, ela vai trazer todas as crianças para ela, legal. Muitas vezes não. Esse, tá vendo esse pneu aqui? Esse pneu, esse aqui seria o barco, né? O barco. Tudo era dentro de pneu. Então, a imaginação dos terapeutas passava para a criança. Isso aqui é um barco. Hoje a gente vai ver um projeto de 5 anos, com muito mais material, né? E todo em cima. Chegar no CDI, senão a gente não chega nunca. E aí a gente chega no CDI, essa foi a primeira sala dos pequenininhos, projeto CDI. Reuniões, as reuniões. A gente faz uma grande reunião, aluga essa casa e começa o projeto. Acaba a colônia, né, dá um tempo, regula, e a gente, os pais vão procurar. A gente encara o projeto, né? E logicamente que era difícil, gente, porque a questão estrutural é muito difícil, né? A parte administrativa, os termos de compromisso, todo mundo quer ser atendido por você, porque você está passando o modelo, você sabe mais. Então, negociar com esses pais, que os outros, que a equipe está ficando boa, isso só está acontecendo agora. Eu fui muito pressionada no início. E ainda tem que viajar, Como é que é divulgar o modelo? Então, assim, foi muito difícil o início, mas, assim, lógico que os vídeos que eu estava mostrando para divulgar o DIR eram os vídeos do CDPL, né, de Santa Bárbara. Hoje, praticamente, os vídeos são todos do Brasil.
porque eu falava, nossa, nunca vou ter vindo do Brasil, gente. Sempre me questionavam isso, né? Hoje a gente tem um acervo enorme. Então esse foi o primeiro ano do projeto, né? A gente vai ter, a equipe está muito bem, a gente tem, a nossa equipe está aqui, tem 5 anos de trabalho. Toda a colônia de férias a gente estuda muito, lê muito, vai atrás. Então assim, a Juliana foi no processo dela do TIR, a Helena também, a Adriana. Então as pessoas estão, né, se soltaram de mim. Agora eu estou, vamos se matricular. Vamos lá, e eu acho que também, eu acho que todos aqui estariam online fazendo esse curso, ou na Profeca, se a gente tivesse as salas em português. Eu entendo que muitas das minhas grandes terapeutas não entram no processo hoje, ficam atrás da gente com tutoras, né? Crianças maravilhosas, agora ninguém vai querer a gente mais. Porque a dificuldade da língua é muito grande. A língua. O inglês no Brasil não é como nos Estados Unidos ou na Europa, que todo mundo fala 2 ou 3 línguas. Não no americano, né? Mas os imigrantes. O americano também não fala muito, né? É assim, e o vídeo é uma apresentação. São os pequenininhos. Essa é a sala de linguagem. Eles tinham que passar pelo processo da escola que é rolada, tchau, o livro, né? Essa Andréa, que trabalhou com a gente, psicóloga. É muito legal ver esse videozinho aqui. Vamos ver 12, né? Uma vitória grande, né? Aí a gente tinha a sala motor, logicamente. Esses pequenininhos. Olha aí, não, cara! Essa é a sala do motor, só para vocês verem, não dá tempo pra gente ficar vendo todos os vídeos. E aí eles entravam para essa atividadezinha de mesa. Como a gente queria a introdução do lápis, que a escola ia cobrar, eles já não estavam com pega, a gente começou a usar o macarrão. Eles podiam comer também, né? Claro que não pode comer, porque bota na boca, não podia machucar a boca, porque eles estavam ainda na fase do oral. Então a gente usava o macarrão para eles quebrarem. Era muito legal essa atividade que se usa lá estruturada no eles vão, e aí a gente vai ver um limite de mesa que eles podem ou não ficar devido à postura, e estão inseridos na natação, em piscina. Aí são as atividades espaço visual. Eu usei muito o livro da Piaget, né, que é maravilhoso. Então a gente teve um avanço também muito com essas atividades de solução de problemas visuais. É incrível, algumas crianças não conseguem passar, né, esse tipo de atividade. Elas estão
Essa seria a hora que eles iam brincar lá fora. A gente está sempre dando um desafio lá fora. Legal, vamos, nós temos um plano. São da verdade. Eles podiam ir para o quintal e teriam que, a gente escondia as coisas, eles tinham que achar no quintal. Nessa fase eles estavam buscando muito os sapinhos, e aí vamos pegar os animais, caracterizava, alguns conseguem, alguns não, mas aí a gente vai avaliando os que já estão com pré-simbólico e trazendo mais, e orientando os pais e mais informação literária. Uma das atividades. Logicamente que a gente isso aqui, paralelo a isso, a gente tinha a parte de coaching, né? Na parte da manhã, isso aí era a colônia das experiências, o casal com essa criança que a gente tem até hoje. E eu fazia esse coaching e as terapeutas viam como é que eu tinha sido de perto desse filho, eu fiz fazer como é que a gente trabalhava e é isso também, isso era a gente continua atendendo. Peraí, deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Eu queria mostrar tanto a cabra, eu acho que eu não botei a cabra para o SDL, não, tem que vergonha. Botei eles no minha cabrinha, mas não tem. Então tá. Aí é o projeto CDI, que é um Centro de Desenvolvimento Infantil para crianças na faixa etária de 2 a 5 anos. E agora ele está de 2 a 12 anos. Veja como eu fiquei flexível e mudei. Lógico, no time chegaram pessoas que tinham experiências com crianças mais velhas. E aí a gente aumentou a oferta de trabalho. Não foi que eu aumentei pela necessidade. Eu não ia, o desenho estava pronto na minha cabeça. Então, a Juliana tem mais prática com os mais velhos, então ela recebe mais, e eu ainda fico com os pequenininhos. E agora que a Helena está me servindo nesse caso, Maurício também, que eu estou vendo, está abrindo, estamos abrindo. Mas no início, como eu estava só, eu era responsável pelo projeto, eu fiz o que eu podia. Então, eu não ia atender crianças desreguladíssimas, e minha dedicação era com 8 anos de idade, não saberem o que fazer. Assim, saberem o que fazer não estava, a gente só estava com muitos pequenininhos, que era a corrida contra a medicação. Vamos regular, vamos ser a inclusão, vai dar certo, a nutrição vai dar segunda PS, vamos para amiga, vamos fazer um. Hoje a gente tem 5 anos, temos um grupo forte, né? Então o CDI é isso, ele não é uma escola, é um centro terapêutico de grupo, onde as crianças são felizes. E logicamente que a gente atua em várias áreas. A gente tem, ele traz no mercado, que é o mercado novo no Brasil, as pessoas, a gente surgiu uma lei, a lei de inclusão, acho que há 4 anos atrás, 5, passou uma lei no Brasil, que fecharam todas as escolas especiais. Aí parece até interessante, mas o que fazemos com crianças que não têm condições de salas regulares para a inclusão? Essas crianças estão sem nada. Então, os terapeutas falaram, isso não pode, isso é self-containment. Elas fecharam a panela lá dentro. E não era bem o que a gente estava querendo dizer. Então a gente diz, olha, isso não é uma escola, isso é uma preparação social para a parte escolar, né? Para que não tenha fracasso. Então a gente pensa muito, entendeu? O desenvolvimento socioemocional da criança, vínculo afetivo, separação, o pai fica lá dentro, fica. A criança não vai ficar chorando. O pai fica até ela se acostumar. E é muito rápido isso. Então os pais são muito bem-vindos no CDI. Até porque eles têm terapia com a gente dentro, né? As terapias individuais são feitas de manhã. E à tarde as crianças estão sozinhas. Mas, se a criança estiver confortável com essa separação. E imagina a separação, um terapeuta e a separação da escola, gente. Uma professora dividindo sua atenção para 20 crianças. Para 10 crianças. E as salas de aqui são 20, 10 crianças. Eu também achei. Então a gente vai ver como é que essa criança está em relação com os amigos. Ela brinca paralelo, porque, por exemplo, o Jesus que vocês viram, ele brincava paralelo, direcionado ao objeto. Então, Jesus, o fracasso escolar era 100%. A criança vai passar na aula, pega a caneta dele e fica. Ele não tem condições ainda de cooperação. Então, quando a gente faz esse tipo de avaliação, a gente vai lendo o perfil.
em sabendo se vai dar certo ou não o que você vai indicar para o seu paciente, né? Porque muitas vezes a mãe quer, mas o paciente não tem como. A gente usa o DIR, logicamente, né? O modelo, os desafios de processamento, logicamente, impedir a aprendizagem e a comunicação. Então a gente valida isso, né? Tá o tempo todo, a equipe está o tempo todo, os 6, a gente falou 6 mil colaboradores, bateu tanto de 6 níveis de desenvolvimento, né? Vocês viram os outros 3. O tempo todo a gente fica lá, principalmente trabalhando no nível 4, que para mim é quando eles conseguem solucionar vários problemas motores, emocionais, a criação do salto, a linguagem. Então, assim, esse ambiente social propõe isso para mim, né? As áreas de desafio, linguagem, tato e motor. Os profissionais envolvidos no projeto são fonoaudiólogos, físicos, psicomotricistas, psicólogos, educadores físicos, pedagogos, professor de música e terapeuta ocupacional. Aí só não tem o físico, que é a Helena, de vez em quando. A gente dividiu o grupo nos grupos dos peixinhos, de 2 a 4 anos, grupo dos golfinhos, de 4 a 7, grupo dos tubarões, de 7 a 9, e agora o grupo dos dinossauros, que seriam, a gente teria que dar aula para eles, mas eles não têm para onde ir, não tem para onde ir e ficar no CDI, né, que a gente vai ver mais os dinossauros. Então aqui, deixa eu ver, linguagem, aqui, fizeram a sacanagem do aniversário. Sacanagem dela. Que a Helena, a Daniela, todas, né, que fizeram essa brincadeira, a coluna é muito cheia de música. E eu sempre falava, música pode. As músicas que a gente já desenhou para eles. Eu não quero músicas sem contexto aqui dentro. E não quero Xuxa. Não pode Xuxa. Elas, assim, lógico que é meio chique, então tem horas que eu fico porrada com vocês. Acaba a coluna, fica só essa criança, que é aquela chatinha Galilu. Vocês viram de manhã, só tá fazendo link com Juliana. Você lembra o menino de manhã? Chatinha Galilu. Chatinha Galilu, ela adora atenção. Então, quando acabava a coluna, a gente estava arrasada com ela. Porque ela ficava, tia Patrícia, Helena, aquela atenção que é todos em cima dela. E realmente a gente tem turns. A gente tinha recebido uma supervisão da Teresa, e Teresa falou, gente, vocês, uma pessoa não dá conta. Vamos tirar ela, a criança é um quadro de PC é difícil quando quer atenção. Vamos, cada uma fica uma hora, então, uma hora agora, bora lá, e ela me cansa de atenção. E ela ficou sozinha e eu acho que ela estava atrás das meninas, né? Acabou a coluna, eu estava lá em cima, e eu olhei lá de cima, vi toda a equipe dançando Xuxa. Eu disse que não podia Xuxa, eu não queria Xuxa. Xuxa, e ela não queria, eu filmei, né? E Hebe, que está recebendo a atenção, está se dizendo, caramba, overwhelming, uau! Você correndo assim, né? Porque primeiro cercam a criança, depois está, mas eu acho que ela voltou para cá assim. A atenção, foi uma overdose de atenção. E aí elas disseram, não, a gente está estimulando a linguagem. Aí eu tenho esse vídeo que eu sempre coloco quando eu encontro com elas, né? Nossa, Daniela. Vingança, sacanagem dela. Tem vários delas aí. Dá um pulo para frente, sem frente, não vai para trás. Pode todos os vídeos, eu acho que é muita coisa. Os objetivos do CDI ficam bem claro dentro do modelo que a gente estudou esses 2 dias. O nosso objetivo para essas crianças é a socialização, mas num lugar confortável, que elas identifiquem vínculo afetivo, né, que a gente tenha a noção de saber regular a criança, de dar ferramentas de autorregulação. Então, isso fica muito claro para toda a equipe do CDI, para todo esse projeto, que as crianças lá, elas são felizes.
não querem sair de lá. Elas querem, muitas vezes elas têm dificuldades em áreas limitadas. A sala de educado, por exemplo, a gente pode ver que é uma sala overwhelming, né, para algumas crianças. Deixa eu ver aqui para ver o tato. Eu botei aqui o tato. Então vamos ver a sala de educado. Usando muitos exercícios para a parte de visão. Essas crianças são os dinossauros que vocês viram na colônia de menores, vão ver maiores agora. Isso é a sala de Nara, aquela sala a hora da rodinha deles. É muito legal porque essa criança, que eu não achei o vídeo, mas terminei não inserindo. Ele foi para a minha colônia no ano passado, eu atendi essa criança, ele super overwhelming. Uma criança que não socializava, era um objeto, né? Geralmente é um objeto de transição, que ele segurava e super agressivo. Isso é outra característica muito aqui do Brasil, de crianças a partir de 6, 7 anos, agressividade, porque vem de modelos muito de comportamental, né? Então, o que você vai receber? Então, como chega muitas dessas crianças regulares de 6, 7 anos agressivas, fica difícil, porque a escola fala, eu não quero. Ele, por exemplo, puxava o cabelo de todo mundo. Na escola dele, quem estivesse do lado era careca. Aí a escola fez um manifesto e tiraram ele da escola, basicamente. Ele foi para você volta para o CDI para agora eu regular e encaminhar. Então, basicamente, na sala dos dinossauros, a gente tem fracasso escolar. E tem pais sensíveis com isso. Porque ele não quer que a criança fique ali, ele não quer CDI, ele quer escola. 8 anos você quer que a criança na escola, que é a mentalidade aqui. Eu preferi o CDI, né? E hoje ele está muito bem. Tão bem que está, para você que conhece ele, Simone, você vai ver Francisco cantando. Deixa eu só abrir aqui. Eu queria abrir ele. Aqui, né? Quero ver o boneco dançar no trampolim. Quem assistiu o Francisco veio uma socialização dessa é maravilhosa. Porque, né, ele aqui, ó. Olha que a mesa é a prioridade, mas a mesa não sentava. Ele olhava a mesa e corria. Foi mesa e corria. Então a ideia da mesa aí, a gente construiu essa mesa redonda, a gente prende o professor dentro e as crianças ficam livres, para ter que pegar. No treino, mas a gente via, era pega. Pegou, rapaz. Pega não, na colônia, todo mundo que passou a colônia comigo sabe que a gente fica atrás só dizendo, não pega. Né? Não pega. E a noite toda a gente vendo isso, a nossa forma acelerada de fazer o trabalho motor da criança. Então, tudo é oportunidade motora dessa conexão. A gente não quer conexão? Então, vamos esperar, né? Que é que as meninas Ui, que linda essa água aqui, vou tomar outra. Aí o material é adaptado, ele não
tem postura para cadeira, mas aí a gente coloca as bolas, ele usa o que for preciso para a atividade e usar a função executiva, tudo bem, a gente faz. A ideia é usar, ele compreender o que ele está fazendo. Aí ele está compreendendo. Se a gente ver vídeos dele antes, você vai ver que a compreensão dessa criança está completamente desafiada devido às dificuldades sensoriais que ele apresentava. Né? E emocionais. Tem muita coisa emocional nessa criança. Vamos lá. Agora é para a gente acabar. Isso aqui é a sala motora. Essa é uma das atividades que a gente fez. Os pequenininhos. Vamos ver um pouquinho. A gente estava trabalhando no fundo do mar. Então, ela vai ter um pirata, ela vai colocar o chapéu do pirata, ela traz isso. Mesmo que os pequenininhos não compreendam muito, mas a gente vai inserir porque na sala de linguagem vai ter a... Mas ele é muito rápido assim, quando eles dominam a atividade. Essa é uma das atividades. Olha que legal essa aqui. São a pessoa que trabalha. Isso é para ser o barco e as mediadoras vão fazer essa dancinha com o pirata da perna de pau, eles vão atrás e para compreender que eles estão no oceano. Vai ficar muito tarde, quase 8 horas assim, né? Então assim, o projeto essa é a sala do motor, a gente já viu todas as salas, tá? Vamos voltar aqui. Então a gente tem aqui, a 2014, 5 anos depois da implementação do DR, nesses lugares, com essas pessoas, a gente tem um avanço. A Bahia a gente já tem dois lugares, que é a Ciranda e o Integrada, a Renata, que acabou de falar, que usa o modelo. A gente tem Rondônia, que é o pessoal de Paraná, que está ali, que usa o modelo. A gente tem Recife e tem Rio de Janeiro, né? Que é aqui Itaperuna. O pessoal de Paraná, vocês vão se reconhecerem aí, eles também estão usando o modelo, assim, estão tentando estudar, estão saindo do comportamental, estão tentando trabalhar com essas crianças de forma completa, usando a umbrella do desenvolvimento, guarda-chuva do desenvolvimento, né, que a gente está mostrando. Esse é o pessoal da Bahia, muita gente. Isso é integrada a Renata, maravilhosa, né? Dos esportes, que ela está tentando, está fazendo o processo de formação. Né? Muita gente está fazendo a formação, e está perguntando, que eu não achei a foto, mas botei e o CDI, né? Falta alguns ali também, eu não achei a foto. Botei só assim naquele dia do aniversário de alguém lá. Né? As nossas metas de reflexão. A gente tem que ter um nosso momento reflexivo depois de 3 dias desse encontro. Muita gente vai sair com a cabeça turbilhada. Você lembra a primeira vez que você encontrou Serena, Sherry e Rosemary? A gente voltou para o Brasil, vocês vão para o Brasil enlouquecidas. Então, vocês vão sair daqui também dizendo, caramba, o que é isso? Isso existe. Né? E temos metas, principalmente a preocupação com as crianças carentes, a saúde pública. É isso que a gente quer chegar, a gente quer levar o modelo DIR para a saúde pública. Tanto no Brasil, como lá fora também, que deve ser uma das metas também. Data base e validação científica, que a Bahia já está começando a fazer, junto com a universidade. Vendo o avanço, né, Marta? Fazendo data base lá, o avanço dessas crianças com modelos de desenvolvimento, como elas conseguem muito mais. Muito obrigada e vamos para o